absolutamente convencido de que é impossível querer um Brasil de primeiro mundo quando se tem um executivo de terceiro mundo, um legislativo do submundo e um judiciário simplesmente imundo. Você já se inscreveu no CL News LLC, meu canal no YouTube? A revista Oeste traz a informação de que o fundo ligado à família do Bobina, o estagiário amigo do amigo de meu pai, enrolado até a raiz dos cabelos no caso do Banco Master, transferiu 34 milhões de reais para uma conta offshore em paraíso fiscal. A operação dos parentes de Mefistófele levanta suspeitas de supervalorização e de esquema financeiro. Uma informação do SBT News dá conta de que a transferência de 33 milhões e 900 mil reais é para uma offshore de controle que permanece desconhecido, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Conhecido por adquirir 20 milhões de reais em ações do Resort Tayaya, o fundo Arlin, de propriedade dos irmãos do amigo de meu pai, foi encerrado depois de repassar todos os ativos à empresa estrangeira baseada no paraíso fiscal caribenho. O interessante é que o encerramento ocorreu em duas fases bem distintas. Primeiro, na Assembleia de 5 de novembro de 2025, a Arlin Fundo de Investimentos aprovou a entrega dos ativos para a offshore Egide Holding, com cotas avaliadas em R$ 1,51 cada uma. Já no dia 4 de dezembro, o valor unitário das cotas subiu 450 vezes, atingindo R$ 679,13 cada uma e elevando a transferência para 33 milhões e 900 mil reais. O montante envolvia as ações do resort ligadas à família do estagiário amigo de meu pai. Segundo a revista Oeste, a operação apresenta semelhanças com o esquema investigado pela Polícia Federal que envolve o Banco Master. Nesse caso, os ativos eram supervalorizados em curto período, de modo a dificultar a identificação dos beneficiários finais. A venérea Procuradoria-Geral da República recorreu ao Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, para impedir a devolução de valores milionários a um ex-gerente da Petrobras. Paulo Blenu contesta a decisão do estagiário amigo de meu pai, autoproclamado anulador geral da República, e sustenta, para variar, que as provas contra Roberto Gonçalves são independentes da Operação Lava Jato e que os recursos devem ressarcir os cofres públicos. Flávio Bolsonaro viajou com o advogado do Banco Master. Esposa de Jair Highlander Bolsonaro é contratada pelo Banco Master. Filho de Jair Bolsonaro recebia mesada do careca do INSS. Hotel de luxo da família Bolsonaro foi comprado por advogado da JBS. Carro da esposa de um ministro do TCU que tentou embargar a liquidação do Banco Master é encontrado na garagem de Jair Highlander Bolsonaro. O careca do INSS visitou o gabinete de Bolsonaro. A ex-nora de um filho de Jair Highlander Bolsonaro é investigada. Pronto, agora o processo anda. Na Gazeta Brasil, a informação de que o corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral está propondo uma regra que obrigue as plataformas a remover ataques às urnas eletrônicas sem a necessidade de ordem judicial neste ano da graça de 2026. É censura no duro, netespectador do CL News. Em vez de o TSE estar advogando e se preparando para instalar um sistema de voto impresso auditável, com contagem pública dos votos em cada zona eleitoral,
para que se possa ter um mínimo de transparência e de honorabilidade no processo, a bandidagem oficial sai atrás de censurar. Estamos em janeiro de 2026 e desse jeito, o ano eleitoral está começando muito mal, mas muito mal mesmo. No Boletim Focus, a projeção de inflação para 2026 recuou para 4,02%. O PIB e o dólar mantêm estabilidade. O mercado financeiro evidencia uma estimativa de crescimento da economia em 1,8% e o câmbio a R$ 5,50. A mediana para a taxa Selic no fim do ano segue em 12,25%. O Pix voltou a operar normalmente após uma instabilidade durante a tarde de ontem. A falha gerou milhares de reclamações e afetou pagamentos em todo o fazendão. E eu novamente chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. Eu não tenho onde enfiar a minha cara de tanto constrangimento, mas eu não vejo outra saída a não ser essa, a de pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não me importa o valor. O que eu sugiro é que você estabeleça uma rotina informal com a regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês. O importante aqui não é tanto o valor em si, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir minha equipe e melhorar a abrangência deste NetJornal. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço 1000 desculpas por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que sem a sua colaboração absolutamente essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. Uma frente fria amenizou o calor e provocou chuvas em quase todo o fazendão. Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 23 estados e o Distrito Federal estão agora sob algum tipo de alerta para chuvas intensas, tempestades ou volumes elevados de precipitação. Uma solução clássica da engenharia está sendo aplicada em uma região árida para armazenar energia em grande escala, usando reservatórios em diferentes altitudes e integração com fontes renováveis. O projeto em Hatta amplia a flexibilidade do sistema elétrico de Dubai, reduz desperdícios de geração solar e reforça a segurança energética em horários de maior demanda. O caranguejo Ucidis cordatus, este aí da foto, escava túneis que drenam manguezais, oxigenam o solo e influenciam o ciclo do carbono em zonas costeiras tropicais. Distribuído pelo litoral atlântico da América do Sul, incluindo o Brasil, ele escava galerias profundas e ramificadas que, reunidas em densas concentrações, alteram os processos físicos, químicos e biológicos de forma tão significativa que parte da ciência passou a considerar esses crustáceos agentes fundamentais da biogeoquímica costeira. A revista Oeste informa que entre 330 mil e 360 mil manifestantes foram feridos em meio à repressão contra a recente onda de protestos no Irã. A estimativa é de um relatório produzido por médicos de Teherã, com números de 8 hospitais oftalmológicos e de 16 salas de atendimento de emergência da capital do país. O jornal britânico The Sunday Times publicou o documento no sábado passado. De acordo com o relatório, 1000 feridos perderam pelo menos um dos olhos. Um oftalmologista chegou a dizer que há tantas lesões oculares causadas por tiros de espingarda que eles não sabem quem tratar primeiro. Um dos funcionários da clínica Noor, em Teherã,
relatou a realização de 800 cirurgias para a extração de óleos em uma única noite. O mesmo local atendeu 7.000 feridos com lesões oculares. Além disso, calcula-se um número entre 16.500 e 18.000 mortos. No fim de 2025, os iranianos tomaram as ruas em manifestações contra o aumento do custo de vida no país. Conforme o movimento foi ganhando força, os protestos passaram a reivindicar o fim da ditadura dos ayatolás, que comanda o Irã há quase 50 anos. Impor tarifas a aliados é completamente errado, diz o premier do Reino Unido. A declaração de Keir Starmer ocorreu depois que Donald Trump ameaçou taxar os países que são contra a anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. No verão de 2018, uma pesquisa secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, partindo da base aérea de Thule, detectou uma estrutura artificial maciça a 3 quilômetros abaixo da camada de gelo oriental da Groenlândia. 420 metros de comprimento, perfeitamente simétrica, com uma assinatura energética fraca. A perfuração confirmou a existência de uma nave alienígena, intacta, antiga, com um casco de uma liga desconhecida, de alto reparo. A descoberta foi passada imediatamente para o presidente Donald Trump no dia 12 de agosto de 2018. Logo em seguida, ele deu ordens claras. Segurem isso completamente, sem vazamentos, sem compartilhamento. Se precisar, comprem a Groenlândia. Donald Trump entendeu os riscos na hora. O derretimento do gelo exporia o local em poucas décadas. A tecnologia envolvendo energia ilimitada, propulsão gravitacional, materiais revolucionários, poderia decidir a supremacia global. China e Rússia já manobravam no Ártico. Só o controle exclusivo dos Estados Unidos seria aceitável. Ele dirigiu pessoalmente o projeto Polar Vault, um programa secreto controlado diretamente pela Casa Branca. A escavação começou em 2019, um complexo subterrâneo oculto construído no gelo. Os melhores cientistas trabalhavam em isolamento total. Publicamente, Trump abriu negociações com a Dinamarca no início de 2019 e, em agosto, sugeriu abertamente a compra da Groenlândia. O mundo riu, chamando de ideia excêntrica de alguém do ramo imobiliário. Na realidade, isso normalizou o foco estratégico norte-americano na ilha e ganhou tempo. A engenharia reversa trouxe resultados rápidos e a proteção norte-americana foi implacável. Sondagens russas e chinesas foram detectadas e bloqueadas sem que elas conseguissem avançar. Em 2025, foi assinado o Acordo de Autonomia Estratégica da Groenlândia, jurisdição permanente de segurança dos Estados Unidos sobre zonas-chave, direitos exclusivos de pesquisa, responsabilidade total de defesa em troca de investimentos econômicos maciços e de manutenção da autogovernança local. Nuuk aprovou por ampla maioria e Copenhague aceitou o inevitável. Em 2026, ao que se saiba, a nave continua no lugar, ainda revelando segredos. E com isso, o poder norte-americano vai se transformando silenciosamente. Independência energética absoluta, dissuasão estratégica incomparável, domínio tecnológico restaurado por gerações. A história discutirá os métodos e a retórica de Trump. Mas na Groenlândia e na nave alienígena enterrada, a visão de Trump se provou correta. Algumas descobertas são críticas demais para serem compartilhadas. Algumas responsabilidades são grandes demais para qualquer nação suportar, que não os Estados Unidos. Na Espanha, os especialistas que investigam a causa do descarrilamento de um trem de alta velocidade que matou mais de 40 pessoas encontraram uma junta quebrada nos trilhos, segundo uma fonte a par das investigações iniciais sobre o desastre. A premier do Japão anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições. A votação antecipada definirá todas as 465 cadeiras da Câmara Baixa e marcará o primeiro teste eleitoral de Sanae Takaichi. As Filipinas descobriram um novo depósito de gás próximo ao Mar do Sul da China.
A reserva de gás natural tem o potencial de reforçar a segurança energética filipina. As praias de Sydney, na Austrália, foram fechadas depois de 3 ataques de tubarão num período de 26 horas. No caso mais recente, um surfista foi levado para o hospital em estado crítico após uma mordida na perna. Uma proposta de taxação bilionária está levando os investidores a reduzir a presença na Califórnia. De acordo com o jornal Washington Post, a proposta prevê a cobrança de um imposto único de 5% sobre os patrimônios superiores a $1 bilhão dos residentes do estado da Califórnia e é fruto de uma iniciativa popular, quando o texto foi apresentado aos legisladores locais em novembro do ano passado. No momento, a proposta se encontra na fase de coleta de assinaturas, uma etapa obrigatória para as iniciativas populares na Califórnia. Caso atinja aproximadamente 875 mil assinaturas válidas, o texto será submetido diretamente ao voto dos eleitores, sem passar diretamente pelo parlamento estadual. A Corte Interamericana mandou a Venezuela soltar 3 presos políticos. O tribunal não sabe se o regime chavista irá cumprir a decisão. Dos 35 países que integram a Organização dos Estados Americanos, só 2 não aceitam as determinações da Corte. Um aliado do podre narcoditador Nicolás Maduro negou manter conversas com os Estados Unidos antes do ataque à Venezuela. Segundo uma agência de notícias, Diosdado Cabello manteve contato durante meses com as autoridades do governo de Donald Trump antes da captura do líder venezuelano. E mais uma coisinha. Você sabe o que aterroriza um vampiro? A luz. E o super-homem sente medo do quê? Da criptonita. E qual é o problema insolúvel, amargo, insuportável para os esquerdopatas? Os fatos, a verdade dos fatos.